Pessoal, quero compartilhar mais uma palavra com vocês aqui no Fluindo no Seu Lar. Vamos ler então a palavra do Senhor lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo aí. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Pessoal, nessa mensagem hoje eu quero compartilhar com vocês principalmente o versículo de número 2. O autor da carta aos Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente. Ou seja, nós devemos fixar os nossos olhos. Em quem? No autor e consumador da fé, Jesus. Quando olhamos firmemente para algo e colocamos os nossos olhos de forma fixa, nós declaramos aquele algo ou aquele alguém o nosso primeiro amor. E é isso que o autor da carta aos Hebreus quer comunicar a nós. Ele quer dizer que nós devemos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. Ele como nosso primeiro amor, o nosso primeiro em tudo. Ele é o primeiro ao levantar, o primeiro em todas as coisas. Antes de dormir, ele ainda continua sendo o primeiro. Ele é o primeiro dono de todas as coisas que temos. Ele é o primeiro dono das nossas emoções e ações. Ele é o primeiro. Mas quando colocamos ele em primeiro lugar e olhamos fixamente para ele, nós fazemos dele o nosso exemplo principal. Quando nós queremos então olhar para Cristo e ver nele tudo o que ele é, nós podemos encontrar a perfeição da justiça, do amor, da santidade, da pureza e da verdade. Quando nós olhamos fixamente para Jesus, nós podemos ficar tranquilos, porque estamos olhando para a pessoa mais honesta que existe, para alguém que transforma e nos ensina o que é pureza, o que é a santidade. Quando nós olhamos para Ele, nós encontramos a verdade. Deixamos de nos inebriar por qualquer mentira e ali nós colocamos os nossos olhos naquilo que é verdadeiro. Quando tudo o que foge dele já alerta os nossos olhos. Isso não é verdade. Por isso, nós devemos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, porque Ele é Senhor sobre nossas vidas. Olhando para a palavra do Senhor, uma passagem nos ressalta. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, Jesus ordena aos discípulos para que eles atravessem de um lado ao outro do Mar da Galileia. Só que no meio do caminho, nessa parte de navegar, uma tempestade acomete os discípulos e alguns deles, mesmo pescadores, eles perdem a noção até mesmo ou a esperança de viver. Tamanho era o desafio daquela tempestade, mas Jesus chega caminhando sobre as águas. E Pedro, olhando Jesus vindo sobre as águas, ele diz: Senhor, se és tu, me manda ir sobre as águas também. E a Bíblia diz que Pedro saiu ao encontro de Jesus andando por sobre as águas. Mas no versículo 30, a Bíblia diz que Pedro, reparando o vento e as ondas, ele começou a afundar. O que isso nos mostra? Quando nós perdemos o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, as dificuldades e desafios das nossas vidas, elas tendem a sucumbir em cima de nós mesmos. Então, por isso, nós temos que ficar constantemente com os nossos olhos fixos no Senhor, porque Ele é a resposta. Eu posso compartilhar com vocês que conheço muitas pessoas que não andaram fisicamente sobre as águas, mas à medida que passaram desafios e dores em suas vidas, eles puderam andar sobre a palavra do Senhor, consequentemente andando sobre as águas, sobre algo que não tinha nenhuma condição sólida ou precisa de colocar os seus passos, mas andando sobre a palavra de Jesus.
E essas pessoas até hoje conseguem viver esse evangelho para a glória do Senhor eterno. Por isso, toda vez que algo desesperador acontecer contigo, fixe sempre os seus olhos em Jesus. Se algo parece te tirar o teu olhar fixo do Senhor, não preste atenção. Olhe sempre para Ele, porque Ele é a resposta para as nossas vidas. Então, meu irmão, continue firme com os teus olhos em Jesus, pois coisas maravilhosas tu vais receber da parte dele. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que tu puder. Curte esse vídeo também e que Deus te abençoe. E deixa fluir para a glória de Jesus.